E se você tivesse um podcast para desvendar casos de terror, mas acabasse se envolvendo em um ritual demoníaco, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Ivy e o Justin sendo atormentados por áudios macabros. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o demônio em Undertone. Começamos com a Ivy cantando uma canção infantil sobre a lã de uma ovelha negra, e vemos algumas fotos da infância dela, como da primeira comunhão e outra dela bebê. Agora fica claro que ela tá cuidando da mãe dela, e a postura da moça e a feição da idosa deixam na cara que a senhora com certeza tá bem mal de saúde. Mais tarde, a Ivy deixa a água fervendo, dá uma olhada na mãe e vê o feedback dos ouvintes sobre o episódio a respeito do mito I Feel Wonderful, lançado no podcast de terror dela, e pelo que parece, todo mundo ficou bem amedrontado com essa história. Ao ler os comentários, a Ivy entra em contato com o amigo e co-host dela, chamado Justin, e a conversa não é sobre o podcast, e sim um desabafo da péssima situação da mãe da moça, que não come há 2 dias, e tem sobrecarregado a jovem ao ponto dela querer que tudo acabe. Em meio a essa conversa, o Daryl é mencionado como mais um peso nas costas da Ivy, pois ele não ajuda em nada, e o Justin chega a se oferecer para falar com o cara, mas não tem jeito, pois a Ivy também desistiu de entrar em contato com o sujeito. De um lado, a Ivy tá passando por maus bocados, e ela foi avisada de que o Darren era uma tranqueira. Já o Justin tá passando por uma boa fase com a Debbie, e o clima da conversa finalmente melhora, quando o co-host sugere que a Ivy coma um lanche de Waterloo, e essa nostalgia até motiva os dois a pensarem em visitar um ao outro. Afinal de contas, o Justin chega a dizer que tá sem visitar há 10 anos, mas a Ivy corrige na hora, são 5 anos. Ela também não tá afim de ir pra Londres, e a única coisa que faria ela ir até a cidade é a vontade de visitar o amigo. Pra piorar, o Justin ainda vai viajar em breve pra Punta Cana, pro casamento de alguém que ele mesmo admite estar em modo doidão, então mesmo uma visita curta não rolaria agora. Todo esse papo sobre dificuldade faz o Justin pensar em tirar uma folga e ir ajudar a Ivy, mas ela não quer isso, e ela fica incrédula só dele sugerir pular a gravação da semana, pois o podcast é a válvula de escape da péssima semana dela. Mas o mais engraçado é que o Justin é medroso e cabreiro com as histórias contadas no podcast, e a Ivy assume o papel de durona da história, embora ainda acredite em um conto ou outro, como o da ouvinte que era viciada em jogar o Ouija sozinha. Porém a Ivy ainda é crente que não foi um fantasma que pôs a tal garota dentro do tanque, e que esse caso só aconteceu por essa menina estar deprimida. E essa fala da podcaster mostra que ela sempre tenta buscar a racionalidade e explicações lógicas por trás dos casos sobrenaturais. Após esse papo, o Justin tem certeza de que a pauta do episódio vai surpreender a Ivy, e prefere nem dar spoilers do que vai ser, já que a ideia é gravar a reação dela ao longo do podcast, fora que tem até a música de introdução e encerramento nova. Essa novidade abre o episódio, e a dupla se apresenta, a Ivy Baby como cético oficial da casa, e o Justin Manuel como crente em Papai Noel, numa brincadeira recorrente sobre como ele engole qualquer história sobrenatural. Então, Justin explica que o último episódio foi sobre o vídeo I Feel Wonderful, que teria feito 92 pessoas cortarem as próprias orelhas e enviarem pelo correio para a sede do site em Palo Alto, para em seguida se finalizarem. E aí vemos a Ivy vendo o vídeo, que é uma moça sorrindo de um jeito macabro, e a podcaster tem certeza de que desmentiram essa história. E o Justin revela que após esse episódio, um e-mail estranho com o título LOL foi enviado por um desconhecido, e essa mensagem possuía letras aleatórias, um emoji de cabeça para baixo sorrindo e 10 áudios. Todo esse papo faz a Ivy pensar que os arquivos eram vírus, e o Justin teve a mesma reação quando leu, mas decidiu ouvir o primeiro áudio, e era a gravação de um casal conversando. Só que ele não ouviu muito, e segurou a ansiedade para ouvir o restante no podcast. Mas mesmo assim, o Justin entendeu que a namorada se chama Jessa, e o co-host não descobriu o nome do namorado. Dessa forma, eles começam a ouvir o áudio, e logo de cara descobrimos que o tal namorado fez a gravação para provar que a Jessa falava dormindo, já que ela acha que isso é balela. Como essa primeira etapa não fala nada, pois eles dormem, o Justin pula pro próximo pico de som, que foi 4 horas depois, e eles descobrem que a Jessa cantou London Bridge is Falling Down durante o sono. Isso já é estranho, e iniciando o segundo áudio, o namorado consegue convencer a Jessa de que ela fala dormindo. Pulando pro próximo pico de som, a coisa fica macabra ao ouvirem um som estranho, e o namorado pedindo pra Jessa voltar pra cama. E pra Ivy, não passa de sonambulismo, e o som estranho é London Bridge is Falling Down, ao contrário. Já o Justin assume o papel de teórico da conspiração, e ouve a frase "Mike finaliza todos" no meio da música, e a Ivy se empenha para escutar.
mas um som de estática forte assusta ambos. Na hora de discutir sobre o áudio, a Ivy tem certeza de que a frase Mike finaliza todos não existe, e o Justin só tá querendo procurar algum sentido em sons aleatórios. Mas o Justin bate o pé sobre o que ouviu e pesquisa sobre uma rainha consorte da Inglaterra, chamada Leonor de Provença, que financiou a construção da ponte de Londres e perdeu os 9 filhos bem cedo. Esse acontecido fez a rainha enlutada ter certeza de que a ponte cairia se não sacrificasse crianças para a construção, e por isso vários órfãos foram enterrados vivos nos alicerces da ponte de Londres. Ainda que a Ivy até tenha pesquisado essa história, ela é muito descrente por saber que canções infantis podem ser interpretadas de maneiras perturbadoras, e o Justin é certeiro ao lembrar que os construtores foram obrigados pela rainha, se eles quisessem manter as cabeças no lugar, é claro, ou seja, era uma ameaça direta de execução. Só que a Ivy é firme na resposta dela, e mostra que algumas letras clássicas são macabras por natureza, e cita Rock-a-Bye Baby como exemplo. A cantiga literalmente termina com um bebê caindo da copa da árvore e morrendo. Mesmo assim, todo mundo canta para os próprios filhos dormirem, e pelo visto, a moça tem conhecimento de causa, pois a mãe cantava várias canções infantis para ela. E como o Justin quer provar o ponto dele, o co-host pesquisa outra musiquinha em que ouvir uma mensagem subliminar, e toca ela ao contrário. Mas como sempre, a Ivy é zero supersticiosa, e não sente nada de errado. Continuando com as teorias, o Justin acha o artigo que explica o conceito por trás dessa música, e a origem macabra dela conta a história de um criador de ovelhas negras, que passou maus bocados por não conseguir ir vender a lã preta. A situação foi tão desesperadora, que a família dele foi de vala por causa da fome, e a única coisa que encontraram foram os restos dele sendo devorados por ovelhas. O Justin reflete que canções infantis servem para alertar as crianças de que os adultos fazem coisas erradas, e precisam tomar cuidado com eles. Mas a Ivy nem esconde que não acredita em nada disso. Iniciando o terceiro áudio, o som parece de água se movendo, e a Ivy nem se dá conta de que uma luz da casa dela se apaga do nada, mas a moça vai pressentindo algo de errado ao redor dela, e fica claro que a Ivy nem tá prestando muita atenção no áudio, e o Justin é surpreendido pela descoberta de que o nome do namorado da Jessa é Mike. Afinal de contas, a teoria dele é sobre a frase Mike finaliza todos, e isso pode ser uma pista e uma forma de provar que ele não usa um chapéu de alumínio. Apesar disso, a Ivy não se esforça em tentar refutar, e é visível o mal-estar dela, tanto que a gravação do episódio fica para depois de amanhã. Mas até lá, o Justin enviará os áudios para a amiga analisar e ver se ela ouve algo. Com o fim do episódio, a Ivy vai ao quarto da mãe dela por ver a luz acesa e escuta uma mensagem da senhora, onde ela diz que sente saudades e garante que rezará pela moça na missa. Enquanto a mensagem ainda toca, a Ivy vomita no banheiro, reagindo à voz da mãe dela. Ok, galera, cuidar de pai ou mãe doente 24 horas por dia quebra qualquer um. A Ivy tá sozinha nisso há meses, dormindo e comendo mal. E ela chega no podcast já dizendo que queria que tudo acabasse. Isso aqui tem um nome, é síndrome do cuidador. O ponto crítico não é só o cansaço, é quando a pessoa começa a falar que não aguenta mais, que tudo podia acabar. Isso é o que a psicologia chama de ideação passiva. A jogada certa era simples, aceitar pular a semana do podcast e ligar para um serviço de cuidado domiciliar para cobrir a noite. Uma ligação resolvia o principal, que é ela conseguir dormir mais tranquila. Em vez disso, ela tratou o próprio colapso como um desabafo normal. E tem outro problema com a Ivy, que é a identidade que ela construiu. No podcast, ela é a cética oficial da casa, e trata o Justin como o crédulo da dupla. Parece brincadeira, mas isso vira uma regra de comportamento. Ela precisa ser racional o tempo todo. Só que quando o ceticismo vira identidade, ele também vira uma armadura. Isso funciona contra o erro de fora, mas falha contra coisas internas, como o luto e o desgaste emocional. A Ivy não precisa deixar de ser cética, mas ela precisa manter margem para dúvida. Quando essa margem some, ela vira um ponto cego, e é exatamente aí que ela começa a errar. E do outro lado da dupla, temos o Justin, que é o cagão profissional de terror. O cara ganha a vida com histórias assustadoras, mas falha no básico da segurança quando recebe um anexo anônimo com o título LOL, letras aleatórias e um emoji de cabeça para baixo e 10 áudios. Galera, isso é bem típico de ataque digital. Qualquer um que mexe com o computador reconhece. Basta seguir 3 métodos básicos para lidar com um arquivo suspeito. Isso é algo que eu faço aqui também. Primeiro, nunca baixe nada direto no PC. Segundo, tem um serviço chamado Vírus Total, que é da Google. Você manda o arquivo para lá e ele testa em vários antivírus sem encostar no seu computador. E terceiro, se você ainda quer ouvir o conteúdo, sobe o áudio no YouTube em modo não listado, ou num SoundCloud privado, ou num Vimeo da vida. Qualquer plataforma que processa o arquivo no servidor, sem rodar nada no seu computador. Aí, em minutos, o Justin já teria o material para analisar sem risco nenhum. Agora temos que falar de outra coisa, a pareidolia auditiva.
auditiva. Isso acontece quando você escuta o que te disseram para escutar. É exatamente o que acontece no áudio 2. A Eve ouve sem contexto e não identifica nada, e depois da sugestão, ela passa a ouvir o que o Justin falou. Isso já é sinal de contaminação. Em 1990, a banda Judas Priest foi processada em Reno, Nevada, por duas famílias, os Belknap e os Vance, que alegavam que o álbum Stained in Class tinha mensagem subliminar em reverso, dizendo faça isso, e que essa frase teria levado os dois filhos adolescentes a um pacto de deslogamento. O juiz concluiu que mesmo se a frase existisse no disco, ninguém provou que ela causou o comportamento. E aí o precedente foi criado. Ele vale até hoje em qualquer análise de áudio séria. E o procedimento certo é um teste cego. A Eve ouvia o trecho 5 vezes sem saber o que o Justin pescou, anotava e depois comparava. Se coincidisse, a mensagem existia. Se só aparecesse depois do aviso, é uma sugestão pura. O Justin cravou antes, contaminou a análise e vendeu a contaminação como uma descoberta de podcast. Pra piorar, o cagão procurava a prova por próprio medo, e é exatamente o que o Justin faz em seguida. Ele vai na Wikipédia com a conclusão já pronta, buscando Leonor de Provença para confirmar o Mike Killall, e volta com a história de que a rainha teria mandado enterrar órfãos vivos nos alicerces da ponte de Londres, por luto dos 9 filhos dela. E galera, a Leonor de Provença existiu mesmo. Ela foi esposa do Henrique III no século XIII, mas a ponte de Londres medieval foi construída entre 1176 e 1209, ou seja, décadas antes da Leonor nascer. E a história do sacrifício de órfãos é uma hipótese do folclore. Ela foi citada por estudiosos como Iona e Peter Opp no dicionário de Oxford de canções de Ninar de 1951, como uma hipótese para explicar a canção, não como um evento histórico confirmado. Aí fica claro o padrão. O Justin pula a fonte primária, ignora a linha do tempo e mistura a lenda com o registro, e vende o resultado como uma investigação. Quando você pesquisa já com a resposta na cabeça, você só confirma o que queria provar. E isso em cima de um podcast vira desinformação multiplicada. E aqui a Eve responde com um contra-exemplo certo, galera. Ela cita Rock Bye Baby, a cantiga de Ninar que termina com o bebê caindo da copa da árvore e morrendo, mostrando que letras sombrias são comuns em cantigas infantis. Se todo mundo canta Rock Bye Baby pros próprios filhos dormirem sem ninguém virar possuído, a origem macabra de uma cantiga não prova nada sobrenatural sobre ela. Fora essa, várias outras têm teorias sinistras documentadas. Baba Black Sheep tem a teoria de imposto de lã medieval. Ring Around the Rosie tem a teoria popular da peste negra. E a própria London Bridge tem versões em italiano e francês desde o século XIV. Só que a Eve abandona o argumento no meio, deixa o Justin empilhar contra exemplos e perde o debate. Meia razão perde para argumento fechado bem apresentado. A Eve tinha munição para trancar o raciocínio, mas ela não completou. E para fechar, o corpo da Eve começa a gritar antes da cabeça aceitar. No áudio 3, a luz da casa apaga sozinha e ela passa batido. O mal-estar cresce tão rápido que a gravação é pausada. E depois no quarto da mãe, ouvindo aquela mensagem de voz, ela vomita de uma vez. Galera, isso é uma resposta automática do corpo a estresse intenso. O organismo reage antes da mente organizar o que está acontecendo. O mal-estar e vômito ao ouvir a voz da mãe são compatíveis com o luto antecipatório. É o corpo reagindo como se a perda já estivesse acontecendo. A Eve devia ter parado no mal-estar, chamado Darren mesmo sendo tranqueira, porque 2 é melhor que 1 quando o material suspeito já disparou sintomas físicos. Em vez disso, ela pede os arquivos para analisar sozinha em casa, ignorando todo o sinal que o próprio corpo mandou. Na manhã seguinte, o mal-estar continua, e a Eve fica tão preocupada que logo marca um teste de gravidez. Mais tarde, a Eve e a enfermeira conversam sobre a mulher não estar se alimentando há dias, e a pior parte da história é que a mãe da moça chegou a melhorar, mas piorou tudo de novo. E a enfermeira dá a escala clínica em números concretos. A senhora estava em 50 por um mês, depois em 40 por semanas, em 30 por dias e agora tá em 20, o que quer dizer que o declínio tá acelerando cada vez mais. Isso significa que a senhora pode partir a qualquer momento, e a enfermeira tenta aliviar a barra, mas no fim, o que ela quer dizer é que a Eve perceberá que a mãe dela partiu quando ouvir o estertor da morte, aquele último som de chaleira antes de acabar. Após ouvir essa verdade dura, a Eve fica em dúvida se a mãe dela é capaz de ouvir ela, e a enfermeira gosta de pensar que sim, mas isso não é certeza, porque não há como confirmar isso com a senhora. Ao final dessa consulta, o Darren liga com a cara de pau de chamar a Eve para uma festa marcada às 8h30, e no lugar de ter empatia com a situação da sogra, ele ainda solta que a mãe dela não vai a lugar nenhum, e que só vai dormir a noite toda. No meio da chamada, ele ainda deixa escapar que tá a 40 minutos de carro em outro lugar, dizendo um tô nem aí pra alguém do outro lado. Um sinal de que o sujeito tem uma vida paralela rolando, e praticamente nem liga pra Eve. Só que a Eve nem aponta a sacanagem dele de ter sumido, e decide aceitar o convite. Mas ao anoitecer, ela leva um balde de água fria, por estar atrasada, e notar que a mãe dela sujou a cama. Mesmo assim, a Eve limpa tudo, e alerta a mãe de que sairá um pouco, só que logo estará de volta em algumas horas. O problema é que a podcaster volta de manhã, e depois de petiscar alguma coisa, ela encontra a senhora caída no chão. É lógico que a Eve resgata a mãe, e notando uma santinha em cima do móvel, ela guarda a figura e pega o giz de cera que estava em cima de um desenho dela. Pela noite,
a Ivy escuta a cantiga infantil invertida, e a cética começa a notar a frase "olhe e lamba todo o sangue", tanto que ela toma um sustinho por conta do toque do celular. E agora ela recebe uma notícia que assusta ainda mais. O Dr. Wren confirma que a Ivy tá grávida de 6 semanas, e oferece um encaminhamento para a obstetra, mas a podcaster precisa tirar um tempo para pensar antes de tomar uma decisão. Na manhã seguinte, a Ivy escuta um barulho no banheiro, e vê que a torneira tá ligada, sendo que a mãe dela tá deitada, mas o mais estranho é que a Santinha voltou a aparecer no móvel. Como isso é esquisito, a Ivy guarda a Santinha na gaveta e vai fechar o armário. Ao anoitecer, a podcaster bebe mesmo grávida. Começando os trabalhos, a Ivy analisa aquela gravação da mãe dela e fica repetindo o trecho em que a senhora fala sobre dedicar uma oração para a filha. Nisso, a Ivy fica vidrada em pesquisar diversas mensagens subliminares das cantigas infantis, nas quais ela descobre vários trechos macabros e malignos. Na sequência, a mulher entra em cal com o Justin, e só pelo clima pesado, o rapaz suspeita que a Ivy voltou a beber, mas a podcaster mente sobre estar sóbria. Ela apenas confessa que tá dormindo mal, e também cogita a ideia de ter a própria casa no lugar de morar com o Darren. Mas aí a Ivy corta esse papo negativo e eles retomam os trabalhos. Eles pararam no terceiro áudio, no momento em que a pia do banheiro do casal tava enchendo d'água, mas o Mike interrompeu essa gravação. E com o início do episódio, o Justin defende que há algo de errado, e a Ivy deveria ser mais mente aberta, mas a cética tem certeza de que a culpa é do encanamento velho da casa. Então eles decidem desempatar isso no quarto áudio, e nessa gravação, a Jessa levou uma boneca de ninar chamada Baby Sleep Time pro quarto, o que incomoda o Mike por conta do ar macabro que o brinquedo passa. O que ajuda a melhorar a análise é que a Ivy achou um vídeo comercial dessa boneca, e as 4 frases documentadas dela são: What are you doing? Put that back in the baby room. Todas as frases de criança observando quando ninguém tá vendo. Fora que a Ivy pesca que o Mike fala sobre deixar a boneca no quarto do bebê, sendo que eles ainda não têm um filho. Já o Justin deduz que a Jessa vai pra esse quarto de bebê quando fica sonâmbula. Continuando com o áudio, ouvimos a Jessa falando sobre um saco plástico que impede a entrada de umidade e mantém a boneca Baby Sleep Time novinha e limpinha. E o Justin marca o saco plástico como uma pista. Quando a tal criança é posta para dormir e o casal vai pra cama, o Justin pula pra parte importante e descobrimos que os dois foram acordados por umas batidas bem fortes. Esses sons servem de álibi para Ivy justificar que esses impactos são por conta do encanamento velho da casa, o que se conecta ao áudio da torneira ligando sozinha. Apesar disso, o Justin tá vidrado em outra coisa, porque o co-host ouviu algo diferente antes das batidas que a Ivy não notou. Ele volta, e esse som é bem baixo, mas a Ivy devolve que pode ser uma distorção, ou no mínimo, a sobreposição de uma gravação anterior. Bom galera, o paciente em PPS 20 não pode mais ficar sozinho em cômodo nenhum da casa. Nessa fase, até poucos minutos já viram risco de vida. A enfermeira não tava só dando um diagnóstico, ela tava avisando que o tempo era curto, o fim eminente em horas ou poucos dias, e o estertor da morte é um sinal clássico de que o final tá muito próximo. A jogada aqui era garantir cuidado 24 horas e não sair de casa, mas em vez disso, a Ivy tratou esse aviso como mais uma informação e saiu na primeira oportunidade. E quem tem uma vida dupla costuma se entregar no jeito de chamar a namorada pra sair, galera. Foi o que o Darren fez na chamada. Foram 3 sinais e meio minuto de ligação. Minimizar uma doença terminal dizendo que tá tudo bem já é um sinal claro. Depois ele deixa escapar que tá a 40 minutos de outro lugar, e no meio da chamada aparece uma terceira pessoa na linha. São 3 sinais empilhados, mostrando que a história dele não fecha. E mesmo com tudo isso na cara, a moça aceitou o convite e ainda deixou a mãe PPS 20 sozinha. E pra quem não sabe, PPS é uma escala de cuidados paliativos, e 20% indica um paciente totalmente acamado, incapaz de realizar atividades e com uma dependência total de cuidados. E a Santinha reaparecendo no móvel depois de guardada no armário trancado é no mínimo estranho. Logo que ela voltou da festa e encontrou a mãe caída, a Ivy guardou a Santinha sem olhar. E nas manhãs seguintes, a mesma figura voltou ao móvel. Um objeto religioso voltar para o mesmo lugar depois de guardado não é por acaso. A Santa Rita de Cássia foi canonizada pelo Papa Leão XIII em 1900 e carregava o título de padroeira das causas impossíveis. Só que tem um detalhe da história dela que pesa aqui. A Santa Rita Real viveu 18 anos casada com um cara chamado Paolo, que era violento, infiel e alcoólatra. Por isso ela também virou padroeira das mulheres em violência doméstica.
política, das viúvas e dos casamentos em ruína. E assim, galera, a mãe da Eve não escolheu a santinha por enfeite católico genérico. Ela escolheu justamente uma figura ligada ao alcoolismo, casamento em ruína e situação considerada impossível. São 3 sinais que batem direto aqui. O procedimento certo era virar a figura, ler o nome no verso e tentar perguntar pra mãe quem colocou ali. Se bem que a senhora não ia responder muita coisa, né? Só que a podcaster tratou o artefato religioso como um objeto decorativo aleatório, e recaída alcoólica no primeiro trimestre de gestação vai acumulando um dano que não tem como reverter, porque cada gole conta. Pra ter noção do problema, o álcool atravessa a placenta direto e chega no bebê sem filtro. As primeiras semanas são a fase mais crítica do desenvolvimento, e beber nesse período aumenta muito o risco de danos permanentes. E a Eve tava em 6 semanas, no meio exato da janela mais crítica. Tem ainda o segundo problema. O Justin perguntou direto na chamada se ela voltou a beber, e ela mentiu. Vamos combinar, né, galera? O protocolo do AA inteiro se apoia num princípio só: transparência radical com pelo menos uma pessoa. Mentir pro único amigo que abriu espaço para ajudar é quebrar o principal mecanismo de recuperação. O melhor era responder sim na hora. Pedir pro Justin marcar uma reunião do Alcoólicos Anônimo online no mesmo dia, e só depois disso encarar qualquer coisa. Mas a moça mentiu e seguiu bebendo sozinha. E aquelas 4 frases gravadas de boneca infantil, todas girando em eu sei algo que você não sabe, fogem do padrão de brinquedo educativo, e ficam bem estranhas. A Baby Sleep Time tinha 4 falas gravadas, e as 4 remetiam à observação noturna, tipo eu sei de uma coisa que você não sabe, e eu gosto daqui no escuro. Historicamente, um brinquedo com áudio já deu problemas várias vezes, o suficiente para qualquer um reconhecer o sinal. A Cherry Cat, nos anos 60, era o padrão da época, com frases neutras ao puxar o cordão. Daí veio o Furby em 98, que aprendia palavras, e em 1999, a NSA baniu o brinquedo das próprias instalações por precaução com gravação. E o que a Jessa tinha no quarto era outra coisa, né, galera? Uma boneca que se comportava como uma criança observando um adulto quando ninguém tava vendo. Fora isso, vieram 2 pistas bem concretas que o Justin percebeu na hora. O Mike falou em deixar a boneca no quarto do bebê, e o casal ainda não tinha filho. E a Jessa descreveu um saco plástico para manter a boneca novinha e limpinha. 3 pontos juntos. 4 frases observadoras, o quarto do bebê inexistente e o saco plástico preservante. Não precisavam de teoria de possessão para pedir uma conversa séria com a família da Jessa, né? E se colocar uma gravidez na equação, surge uma hipótese bem mais pé no chão: o comportamento automático durante o sono. Porque pode acontecer de falar, andar e mexer nas coisas sem se lembrar depois. Isso resolve boa parte do cenário, sem precisar apelar para nada sobrenatural. O problema é que nem tudo ali encaixa como ação humana, e é aí que a explicação do encanamento também começa a falhar. A escala documentada de manifestação em 8 estágios começa exatamente com ruído confundido com encanamento ou um roedor. É o primeiro item do manual. Pra quem não sabe, o Rupert Matthews compilou os registros numa obra chamada Poltergeists, com uma sequência padrão. O estágio 1 é um arranhão fraco, ou um som subaudível, confundido com um roedor ou um cano. O estágio 2 são batidas mais altas com objetos vibrando. O estágio 3 é o objeto se movendo ou sumindo e reaparecendo. A Eve já estava com 4 fenômenos de 3 categorias diferentes empilhados. O som baixo que o Justin pescou antes das batidas no áudio 4 cai como estágio 1. As batidas fortes do casal e a torneira ligando sozinha na cozinha dela entram os 2 como estágio 2. E a santinha voltando pro móvel depois do armário trancado já é um aporte, que a literatura coloca no estágio 4. É a escalada documentada na sequência do manual, não um ruído de encanamento. Mesmo assim, a Eve jogou tudo debaixo de um cano velho. Isso é preguiça vestida de ceticismo. A moça tinha munição para aceitar o gancho do Justin e isolar o som baixo anterior das batidas, porque se tem coisa antes do ruído principal, a hipótese de encanamento já cai por baixo. E para descobrir se o casal percebeu esse som, os podcasters partem para o próximo áudio. Essa gravação pesa o clima ao máximo, quando a Jessa começa a repetir o Zibanimok. É claro que o Mike fica em choque com essa maluquice, e o Justin também fica incrédulo, mas a Eve do nada se sente mal, a ponto de precisar parar e reagendar a gravação. Mas até eles retomarem, a Eve decide desvendar essa tal distorção. Em seguida, a podcaster percebe que a luz do abajur tá piscando, então ela arruma e se despede da mãe. Amanhecendo, a Eve segue a rotina de cuidados, e a primeira coisa errada que a moça repara é o quadro torto na parede. Mais tarde, a Eve continua com as investigações, e aí tratando e colocando o áudio ao contrário, ela nota que a Jessa estava repetindo entre Abzu. Ouvindo a frase, a Eve vai repetindo, e alguma coisa se move por toda a casa, até parar em frente ao relógio. Ela percebe algo de errado, mas o pior de tudo não é a luz do abajur piscando, e sim o ser parado no meio do escuro.
Por sorte, a Ivy acorda com o barulho do áudio, e um tempo depois, a podcaster tá desenhando e ouvindo a mesma gravação com o Justin. Acontece que a Ivy mente pro Justin quando ele pergunta se ela ouviu a frase. Já o Justin não só desvendou o entre Abzu, como também pesquisou a origem dessa frase. Segundo ele, Abzu é a pegadora de crianças no folclore do Oriente Médio e da Europa, e está documentado no Testamento de Salomão, um texto cristão do 1º século depois de Cristo. No início, ela foi uma mulher infértil, que invejava as mães e dava cabo dos recém-nascidos delas. No momento em que o rei Salomão descobriu, ele mandou pendurar a Abzu em frente ao templo de Jerusalém, mas o espírito dela se tornou uma entidade que vaga pelo mundo, estrangulando recém-nascidos, e causando abortos espontâneos e natimortos. Inclusive, os moradores de Sikh-Jor acreditam que essa monstruosidade entrou na estátua de Santa Rita de Cássia, a padroeira das mães amaldiçoadas. Segundo as lendas, eles contam que uma mulher temente à padroeira mandou o marido de base por infidelidade, e depois acabou com o próprio filho bebê, colocando o crânio da criança com um crucifixo invertido nas mãos da estátua, onde os dois estão até hoje para os turistas verem. A Ivy fica abalada só de ouvir essa história, e mesmo assim, a cética segue firme e forte na gravação. Com isso, o 6º áudio começa, e a Jessa não se lembra de nada do que disse pela noite, o que faz o Mike mostrar pra ela. Nessa hora, o Justin junta o fato dela falar ao contrário com a amnésia dela, e conclui que só pode ser possessão demoníaca, o que a Ivy obviamente discorda. Essa tensão cria um debate, pois o Justin tem convicção nisso pelos inúmeros casos de possessões demoníacas ao longo da história, e a Ivy não concorda, pois na antiguidade as pessoas não conheciam distúrbios mentais, e atrelavam isso ao sobrenatural. Aí o Justin não acha que a psicose ou qualquer outra coisa faça alguém falar ao contrário. Já a Ivy pensa que é possível por conta do subconsciente, mas o Justin corta esse debate, porque ele nota graficamente duas vozes diferentes se sobrepondo no meio da fala da Jessa, e vê o padrão paralelo no waveform. A Ivy rebate num sarcasmo defensivo, dizendo que ela não é uma engenheira de áudio, e o Justin também não. Seguindo com a gravação, a Jessa questiona o Mike sobre a bolsa das bonecas, e ele não sabe dizer o paradeiro dela. Pulando para outro ponto da gravação, ouvimos o Mike desesperado por escutar o choro de um bebê, e os sons ambientes que ocorrem no áudio também surgem misteriosamente na casa da Ivy, como o barulho da escada e da goteira. Jessa! No fim do áudio, a Jess está desesperada por ter visto um bebê, e mesmo estando visivelmente cada vez pior pela gravidade do áudio, a Ivy pensa que o choro foi do filho do vizinho. Toda essa tensão faz o Justin quebrar a promessa de que não responderia o e-mail que enviou os áudios, mas a resposta dele volta pelo endereço que enviou os arquivos não ter sido encontrado. Por lógica, a Ivy nota que o e-mail pode ter sido apagado, mas o Justin fica ainda mais amedrontado ao perceber que as letras embaralhadas do e-mail formam a frase "Entre em Abzu". Nesse ponto, a gente tem a prova de que a Ivy se preocupa muito em performar a pessoa lógica e racional da dupla, porque ela visivelmente está atropelando o próprio medo e a intuição para continuar ouvindo as gravações. Dessa maneira, eles entram no 8º arquivo de áudio, e a Jessa surge desesperada, tanto que o medo dela piora quando o Mike se afasta para verificar o que tá rolando. Pra piorar, a cantiga infantil ao contrário toca, até ser interrompida pelo desespero do casal, porque de acordo com a Jessa, ela viu ela, seja lá o que isso signifique. Como se isso não bastasse, o Justin nota que a cantiga infantil tocada é da Ovelha Negra, coisa que a Ivy pensa ser só coincidência. Continuando com esse mistério, o Justin pesquisa sobre a frase do Abzu e descobre um estudo de um psicólogo sobre duas pessoas que ficaram obcecadas com a frase "Entre Abzu". Um deles ficou mandando SMS com a frase para números aleatórios durante dias, antes de afogar a própria filha de 9 meses na pia da cozinha. Já a outra era uma artista de cerâmica que foi internada por fazer centenas de estatuetas de crianças sem vida e distribuir para mulheres jovens da vizinhança de presente. Fora que a cereja do bolo é que essa artista se finalizou no hospital enquanto estava grávida de 5 meses, o mesmo tempo de gestação da Jessa, que acabou sendo revelado depois. O caso se torna tão medonho que o Justin pensa em descartar o episódio, apenas para Ivy negar e fazer questão de manter ele, além de dividir em duas partes. E como o Justin é convencido pela cética, eles voltam para os personagens deles e fazem a chamada final do podcast, além de deixar claro que se algum ouvinte tiver informações sobre o Mike ou a Jessa, pode ligar ao vivo por podcast entre 2h30 e 3h30 da manhã, no fuso horário do leste. E aí o Justin fecha com o slogan do programa: "Não tenha medo do escuro, tenha medo do silêncio". Finalizando o episódio, a Ivy vai até o quarto da mãe dela e desabafa que tá grávida, tanto que a ideia dela é chamar a filha de Maria, justamente pelas orações que a senhora fazia antigamente. A questão é que a Ivy tá insegura, por não saber se está preparada para a maternidade. Isso deixa a Ivy perplexa, e ela vai aos poucos até o cômodo, até que a própria mãe dela se ergue em segredo, mas logo volta a dormir quando a mulher se vira. Um tempo depois, a Ivy toma um remédio e tenta dormir, mas a insônia faz ela colocar uma meditação guiada para ajudar no sono. O áudio começa inocente, falando de estar numa margem de lago tranquilo, a lua refletindo na água e a sensação morna na pele, mas vai distorcendo até a narradora descrever uma coisinha pálida e inchada subindo a superfície, que é um bebê boiando, e aí desanda em frases soltas e macabras, como crianças
rodopiando, respiração ofegante e as crianças engasgando. Como se isso não bastasse, a Ivy se vira para a cruz ensanguentada na escada. Porém, por bem ou por mal, isso foi só um pesadelo, mas talvez fosse melhor ficar na cama, porque a Ivy ouve a mãe dela rezando o Ave Maria, repetindo a frase, agora e na hora da nossa morte, amém, várias vezes. Isso vemos que a senhora para de orar quando a filha dela aparece, e a Ivy corre desesperada para acordar a mãe, mas como a senhora não fala nada, a Ivy marca um encaminhamento ginecológico, e assim que a Ivy sai, a senhora solta o último suspiro nesse momento, aquele estertor da morte que a enfermeira tinha descrito lá atrás. O problema é que a Ivy nem percebeu isso. Ok, galera, reagendar a gravação no áudio 5 foi a jogada certa. Quando o corpo trava, o cérebro também trava, e tentar continuar é furada. Só que voltar pro mesmo áudio sozinha de madrugada anula tudo que a pausa serviu pra ganhar. E a Ivy ainda dobrou a aposta, repetindo em voz alta a frase que descobriu invertida. Em várias tradições de magia verbal, do Rumpelstiltskin aos grimórios medievais, o princípio é o mesmo. O nome é a chave, e falar em voz alta é um convite. E enquanto ela mexia com o material, foram empilhando sinais bem visíveis. A luz do abajur piscou em cadência estranha naquela mesma noite. Na manhã seguinte, o quadro amanheceu torto na parede, e quando ela repetiu entre Abzu em voz alta, uma figura parou no escuro do cômodo. São 3 anomalias seguidas em menos de 24 horas, e a moça paga de cética o programa inteiro, mas ela fez um ritual de ocultista amadora quando ninguém tava olhando. A jogada era ligar pro Justin antes de mexer em qualquer áudio. Londres está 5 horas à frente, então enquanto era 2 da manhã pra ela, pra ele já estava amanhecendo, porque mexer no material com a videochamada aberta, ele do outro lado vendo a tela e ouvindo o ambiente da casa é o mínimo. E caso não desse pra fazer uma videochamada e ela descobrisse algo, como aquela frase desconhecida invertida, era só anotar, tirar uma foto e mandar pro Justin, esperando ele ligar. Eram 3 passos que qualquer iniciante de podcast de terror sabe. Mas o problema maior é que o Justin achou o manual inteiro em 2 minutos e ninguém usou nada. Abzu aparece nomeada no Testamento de Salomão como um demônio infanticida que finaliza recém-nascidos e dispara aborto espontâneo. Só que esse manual já traz formas de defesa, com um amuleto bizantino mostrando São Cicino em cima do cavalo, pisando a Abzu no chão. Também tem a escrita do nome dela em papiro durante o parto, para forçar ela a fugir. Essa é a mesma mecânica do nome é a chave que eu já falei, e invocação do arcanjo Rafael como um talismã. A Ivy tá grávida de 6 semanas, ou seja, é exatamente o tipo de caso que o manual descreve. Para fechar, a lenda do Sickjor que o próprio Justin narra, amarra a Santa Rita de Cássia, a mesma entidade da frase da invocação. Na tradição filipina, a mulher invoca a santa contra um demônio que mata bebês, e o objeto religioso aparece na casa da vítima como proteção, que é exatamente a santinha que a Ivy escondeu no armário lá atrás. A Ivy tinha um manual na frente dela, a entidade nomeada, e as formas de defesas listadas, e botou tudo no armário junto com a santinha. E usar sarcasmo do tipo ninguém aqui é engenheiro de áudio não invalida um espectrograma na tela. O Justin literalmente mostrou 2 vozes sobrepostas no waveform, um dado visível para qualquer um. Não precisa de informação técnica para ver que o gráfico tá entregando informação. O debate dela com o Justin é legítimo de verdade. Possessão versus psicose é uma discussão séria. O DSM-5 ainda cataloga transtorno de transe e possessão como condição possível, mas o ceticismo à la Carl Sagan, que a Ivy tentou seguir desde o começo, pede para olhar a evidência antes de descartar, e não descartar só porque quem mostrou não tem um diploma. A jogada na hora era abrir o Audacity ela mesma e cruzar o espectrograma com o Justin pelo screen share da Cal. Era uma ferramenta gratuita que instala em 5 minutos. E em vez disso, ela cortou o ponto com sarcasmo e seguiu como se a evidência não tivesse aparecido. E os sons ambientes do áudio do Mike e da Jessa começam a aparecer ao vivo na casa da Ivy, enquanto o Justin acompanha pela Cal de Londres. A goteira e o barulho da escada da gravação aparecem ao vivo, durante a transmissão. E naquela escala de 8 estágios documentada lá atrás, isso já tira o caso do estágio 2, e leva direto para um estágio 5 ou mais, com o fenômeno passando de um espaço para o outro através da gravação. E como se isso já não bastasse, o e-mail original que mandou os 10 áudios voltou com o endereço inexistente, e as palavras embaralhadas no campo do título se reorganizam para formar entre Abzu, ou seja, o material foi direcionado, e não é aleatório. A jogada era encerrar a reprodução, sair daquele cômodo e jogar os 10 arquivos no Audacity para analisar antes de voltar a ouvir qualquer coisa. Em vez disso, a Ivy racionalizou o choro do bebê do áudio como o filho do vizinho e seguiu gravando. Em 2001, no Texas, uma mulher chamada Andrea Yates afogou os 5 filhos dela na banheira no meio de uma psicose pós-parto severa. A psiquiatra Eileen Starbranch tinha diagnosticado o quadro dela lá em 1999
1999 e deixado um alerta documentado de risco de reincidência, um alerta que se cumpriu em 2001. O estudo do oitavo áudio fecha o paralelo direto. Ele traz 2 casos de obsessão pela frase entre abzu, alguém finalizando a filha de 9 meses na pia, e uma artista de cerâmica se finalizando no hospital grávida, ambos com a frase grudada na cabeça por dias. E pra quem não sabe, a psicose pós-parto é uma condição rara, 1 a 2 em cada 1000 partos, e o quadro aparece nas primeiras 2 semanas após o parto, traz delírios de finalizar o próprio filho e pede internação imediata. E esse estudo praticamente vira a versão clínica do que o Justin já tinha mostrado horas antes da pesquisa do Testamento de Salomão, só que agora com casos reais por trás. E o pesadelo da cruz ensanguentada bateu certinho com o quadro clássico de alucinação hipnopômpica, galera. A Eve empilhou no mesmo dia remédio pra dormir, gravidez de 6 semanas, trauma fresco do estudo recém-lido e meditação guiada de origem não identificada. A paralisia do sono pega de 7 a 8% da população na transição do sono REM e traz alucinação visual, auditiva e sensação de alguém no quarto, com gatilhos típicos de falta de sono, remédio novo, trauma recente e mudanças hormonais da gravidez. A Eve juntou os 4 em menos de 12 horas e ainda colocou a meditação guiada de app aleatório, que começou a distorcer e falar do bebê boiando na água. E aí, galera, a mãe da Eve soltou um Ave Maria do nada e parou de orar exatamente quando a filha entrou no quarto. Pelo jeito, a senhora estava sentindo a entidade se aproximar e usou a reza como a única forma que ainda tinha de tentar proteger a filha grávida. E a oração parou na linha agora e na hora da nossa morte. E a Eve simplesmente ignorou e foi agendar uma consulta. De volta ao podcast, o Justin comenta que restam somente 2 gravações, e pelo teor dos áudios, o cara alerta o risco caso os ouvintes continuem ouvindo o episódio. E como sempre, a personagem cética da Eve deixa claro que tudo é armação, mas ao contrário de antes, nesse episódio eles poderão receber ligações ao vivo dos ouvintes, que souberem mais sobre o Mike e a Jessa. Seguindo com a gravação, a Jessa chora desesperadamente ao relatar que uma sombra estava ao lado dela, e por mais que ela rezasse, esse ser orava junto com ela. Antes que a Jessa possa falar o que a sombra era dela, o áudio é corrompido, e mesmo tentando ser durona, a feição da Eve é de desconfiança. Daí o Justin nota que o relógio do notebook dele marca 2h40 da madrugada, quando deveria marcar 8h40, o que fica dentro da janela de 2h30 e 3h30 que o podcast anunciou ao vivo, que é a famosa Hora das Bruxas. A partir desse momento, eles recebem a primeira ligação, que vem de Westerland, a mesma cidade da Eve, onde todo mundo conhece todo mundo. Esse ouvinte é um garoto, e revela que foi vizinho da Jessie e do Mike, e mesmo sem muito contato com o casal, reconheceu as vozes deles. Indo direto ao ponto, o garoto revela que os dois foram encontrados sem vida, e com sacos plásticos na cabeça. Só que o mais macabro é que havia desenhos de bebês finalizados ao longo das paredes. Pra piorar, ele tem certeza de que eram os dois, e a Jessie estava grávida de 5 meses. Mas a ligação corta, sem que o garoto possa dar mais informações. Só de ouvir isso, a Eve tenta manter a postura, mas ela começa a rabiscar com mais força, e outro ouvinte de San Diego liga. O relato dela é diferente, pois no passado, uma mulher morava no porão dela, e essa doida colocava as cantigas infantis para tocar ao contrário todas as noites. Ela não sabe descrever quais cantigas eram, porque era criança na época, mas sabe que as crianças cantavam, e o som ecoava pelos dutos de ventilação da casa em batidas ocas e altas, o mesmo padrão que aparece nos áudios do Mike e da Jessa. Enquanto isso, a Eve vai rabiscando com mais intensidade. Conforme a tensão da Eve aumenta, a ouvinte revela que essa mulher foi presa quando o pai dela encontrou pondo o bebê dentro de um saco de lixo e balançando a sacola contra a fornalha. Fora que a ouvinte nem lembra o nome dessa mulher, além de pedir desculpas pelo relato pesado. E logo vemos que a Eve tem feito desenhos sem nexo algum. Na sequência, a Eve ri por ter certeza de que todas essas chamadas são farsas para chamar atenção. Assim, o Justin reflete sobre o que estava escrito no e-mail e teoriza se não poderia ser um aviso sobre a 10ª gravação. De um lado, a Eve é corajosa e quer tirar isso à prova ouvindo o áudio. Do outro, o Justin chega ao ápice do receio e quer parar com essa história. O problema é que o Justin é convencido, o play é dado, e nessa gravação, o Mike tenta parar a Jessa, mas a mulher garante que alguém, a quem ela chama de ela, tá ouvindo, por isso ela precisa avisar. Aos poucos, a Eve vai estranhando quão reais as batidas da gravação são. Mas o motivo disso é que a mãe dela se levantou e foi ao banheiro. No fim da gravação, a Jessa diz: olhe e lamba todo o sangue, até que a gravação é interrompida, e mesmo dando play, o Justin não consegue reproduzir o áudio novamente. Nessa hora, o ponteiro do relógio retrocede e para, e até a Eve finalmente se desespera, e confessa que é a hora de parar de ouvir. O problema é que é muito tarde, e uma cantiga começa a tocar ao contrário. Voltando pro casal, o Mike finalmente chega até a Jessa, que reclama por sentir muito frio, mas o mais preocupante é o barulho macabro e o choro do bebê que vem depois. Com
Com o fim dessa gravação medonha, o Justin pensa que a Jessa disse o nome dele, e a Eve se enfurece por pensar que o parceiro dela armou tudo isso. Ela logo é refutada quando uma voz liga, querendo falar com a Maria, até que uma mulher deixa claro, entre risadinhas estranhas, que eles não deveriam ter chamado pela Abzu, pois a entidade espera dentro do 10º arquivo e surge na hora das bruxas. E o relógio do Justin tá marcando 2h40, dentro daquele horário que eles mesmos anunciaram. Tanto que no momento em que a moça ironiza que os dois não deveriam ter ouvido todos os áudios, um ser surge atrás da Eve, mas ela não vê essa coisa a tempo. Aos poucos, a Eve vai montando os desenhos que ela mesma fez, e notando que juntos, eles tomam uma forma, até que a Abby entra em contato com eles, se considerando uma inútil. A coitada dessa mãe lamenta por não conseguir fazer a filha dela parar de chorar. Então, quando a voz da Abby vai do desespero à frieza, a moça garante que vai dar um basta no choro da bebezinha. Por sorte, os dois podcasters conseguem impedir, e a Abby volta a reforçar a própria inutilidade, apenas pra Eve confessar que finalizou a própria mãe. Aí vemos a cética comentando que antigamente, a mãe dela orava ao lado da cama dela todas as noites, mas quando a senhora adoeceu, a Eve se recusava a rezar com a coitada, e mentia sobre estar cansada. Após isso, a senhora parou de se alimentar e falar, o que faz a Eve concluir que deu um fim na própria mãe dela. Então a podcaster reforça que a Abby é uma pessoa boa, mesmo que a ouvinte desesperada desacredite disso. O ruim é que o choro da Abby se torna uma risada, e o choro do bebê vira um grito bizonho, além de uma voz garantir que é muito tarde. Desse jeito, o Justin tenta fazer algo para rastrear a chamada, mas o desespero impede ele. E a Eve não só escuta uma cantiga infantil ao contrário, como também dá de cara com um vídeo I Feel Wonderful, sendo reproduzido na TV dela. Essa bizarrice não para nem arrancando o fio da tomada, e todos esses eventos sobrenaturais fazem a Eve repetir que finalizou a mãe dela. E por mais que o Justin manda ela sair de casa, a parceira dele nota que os desenhos dela formaram uma mulher. Em seguida, a Eve corre pra cozinha por ver a Pia e a chaleira agindo por conta própria, até que começa a ouvir tudo que ela disse pra mãe dela sobre estar grávida. E num apagão, a Eve vai perdendo contato com o Justin, e a voz dele vai sendo substituída pelo Entre Abzu ao contrário. Tudo vai piorando quando a Eve vê os desenhos dela espalhados pela escada, e vamos vendo o que parecem ser a Jessa e o Mike com sacos plásticos nos rostos. Agora, a Eve dá de cara com a santinha que ela guardou em cima da cama. No fim, a Eve é atacada pela senhora, e depois de pedir socorro ao Justin uma última vez, a podcaster comenta que tá com muito frio, além de chamar pela Abzu várias vezes. Bom galera, dizer no microfone que tem risco, e logo depois, abrir o telefone para anônimo identificar a voz, é se contradizer ao vivo, né? O Justin tá em cima do material que já tem 2 casos clínicos, de pessoa ouvindo a frase, e fazendo o irreversível com a própria vida, ou com crianças. Ele mesmo trouxe esse estudo no episódio anterior, e qualquer dupla séria de podcast, mesmo que seja solo, com material de risco documentado, grava tudo com calma e edita depois, para cortar o que não pode ir. Ela não roda ao vivo de madrugada, com a chamada aberta. O programa Coast to Coast AM, do Art Bell, conduz a pauta paranormal há 40 anos, com delay de 7 segundos no áudio antes de soltar. É o mínimo do gênero quando se trabalha com tema pesado. A jogada era cancelar o último episódio inteiro, mas em vez disso, o cagão profissional disse no microfone que tava com medo e abriu o telefone para qualquer maluco da madrugada. E pra quem não sabe, a Hora das Bruxas é a tradição cristã medieval com origem documentada. A janela das 3 da madrugada vem da inversão exata do horário em que Cristo foi crucificado, que o Evangelho de Mateus marca em 15 horas, a 9ª hora do dia litúrgico. Em 1745, o Papa Bento XIV publicou um documento inteiro condenando prática religiosa em horário ímpio, a Constituição Apostólica Solitudine Nostrae, e a janela das 3 tá lá no meio. Fora isso, o padrão se repete em outras culturas. No Japão, tem o Ushi-Mitsudoki, que é uma janela de 1h30 às 3, conhecida como a Hora das Aparições. A tradição persa chama essa faixa de Jan-e-Arwi, ou no português claro, a Hora das Almas. Antropólogos chamam isso de tempo liminar, o momento em que as fronteiras culturais ficam suspensas. São diferentes culturas, mas o mesmo padrão de horário ímpio. E os dois podcasters anunciaram ao vivo no episódio anterior que o último ia rodar exatamente entre 2h30 e 3h30 da madrugada, com a chamada aberta para qualquer um vir. Daí veio uma voz anônima na ligação, cravando com todas as letras que a entidade estava aguardando dentro do 10º áudio, para aparecer exatamente nessa janela ímpia. E quando duas pessoas que não se conhecem ligam em menos de 10 minutos descrevendo a mesma coisa específica, vamos combinar que isso vira um dado, né galera? A probabilidade de 2 anônimos no mesmo intervalo inventarem detalhes específicos compatíveis é mínima. É assim que a polícia de verdade cruza relatos antes de descartar caso, mesmo protocolo que a ciência usa para aceitar a replicação independente como um sinal forte. E foi isso que apareceu no último episódio. 2 ouvintes desconhecidos entre si descreveram o mesmo padrão dos áudios do casal. Um falou
falou em um saco plástico e um desenho de bebê pelas paredes. O outro falou em uma cantiga infantil reversa, batendo nos dutos da casa, e o bebê no saco. É o mesmo perfil do estudo que o Justin trouxe lá atrás. A jogada aqui era pegar o caderno, anotar os dois lado a lado e ler a coluna que coincide com o dado bruto. A Eve fez o oposto. Ela riu, chamou de farsa e seguiu. Ela arquivou porque o que apareceu não cabia no jogo dela. E galera, agora vamos para a confissão da Eve ao vivo. Um cuidador único de doente terminal por 6 meses, sem revezamento, com o corpo gritando há semanas. A pessoa perde a noção da diferença entre o que sentiu e o que causou. Desejar que tudo acabe não tira a mãe moribunda do leito. Mentir cansaço numa noite não desliga o sistema digestivo de quem já estava em estertor previsto. A doença finalizou a mãe dela, exatamente como a enfermeira anunciou lá atrás. O que a omissão afetiva fez foi machucar em vida e deixar a senhora sem oração ao lado nas últimas semanas. Isso é a culpa clássica de cuidador único. É um fenômeno que entrou no manual da psiquiatria em 2022, com o nome de transtorno de luto prolongado. Ou seja, o luto que não fecha e fica corroendo. E aparece muito mais em quem cuidou sozinho. A Eve soltou essa confissão num formato que a coisa tava ouvindo. Mas agora passando para as notas, vamos começar pela Eve. Ela recebe uma nota 2. Ela era uma cagona disfarçada de cética, que tratou o colapso de cuidadora como desabafo de podcast, e o ego racional como armadura. Quem usa o ceticismo para fechar o olho ao invés de testar a evidência, morre cedo, tanto no filme quanto na vida. Já o Justin, nota 6 pra ele. O cara foi um pesquisador rápido, que achou o manual de defesa em 2 minutos, mas cedeu sempre que a Eve bateu o pé. Ter a informação certa e não bater o pé pra usar é o mesmo que não ter informação nenhuma. E por último, a Abzu, nota 9. Era uma predadora milenária especializada em mãe e bebê, com o manual de defesa documentado desde o primeiro século e ignorado pela vítima real. Uma cuidadora exausta, cética e grávida no primeiro trimestre. E quando a entidade conhece um protocolo melhor do que o cético tentando refutar, o jogo já tinha acabado antes da primeira gravação, né? O mais burro do filme é a Eve. Ela abriu o microfone na hora das bruxas para confessar que finalizou a própria mãe, para uma entidade infanticida que ela mesma tinha invocado em voz alta 2 dias antes. O mais esperto é o Justin. O cara pesquisou sobre Salomão, Sikjor e Santa Rita em 2 minutos de pesquisa, e foi o único que bateu o pé para arquivar o episódio. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar Undertone. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem aí nos comentários. Muito obrigado por assistir. E lembre-se de nunca ler o que você não sabe em voz alta, ainda mais repetindo várias vezes.